Vamos lá, aqui que eu tinha falado, né? Vamos? Bom, para direcionamento de pensamentos, miração e visão. Vamos lá. Miração, visão. Você sabe a diferença? Vamos lá. Miração. Quando você tem uma visão que ela, mesmo de olhos abertos ou fechados, ela se mantém. Uma verdadeira miração não é aquela visão toda. Uma verdadeira miração é você chegar aqui no mundo e tentar entrar completamente. Isso é miração toda. Você não consegue distinguir a realidade da questão unida. Não consegue. Visão, você sempre terá a visão de olhos fechados. Sempre entra na ayahuasca, ficar lá dentro, você tem as visões. Aquilo é visão, não é miração. A miração ela ocorre quando você está de olhos abertos e a realidade à sua volta se desfaz, some, não existe. O que existe é aquela miração. Isso é miração. Visão é quando você tem isso de olhos fechados. Isso, sutil. Na miração, você está olhando a miração aqui. Se olha para o lado, a miração continua. Se olha para cá, a miração continua. A visão não, se mudar de posição, a visão acaba. Ela não vai ser estendida a nível dimensional. Ela é só fractal. Entendeu? Então esse é o primeiro ponto. Você pode ter visões? Pode. Todo dia você precisa tomar ayahuasca. É só meditar. Se você começa a ter o processo de meditação e começa a ter visões, e a coisa começa a dar uma para a ayahuasca, porque se você consegue fazer isso, nível de concentração mental e a criação de formas de pensamento, fora da ayahuasca, quando está na ayahuasca, vai ser natural, você não precisa se forçar. E por não se forçar, ele se torna fluido o processo. Ele vai fluir de uma forma muito melhor. Padrão vibracional. Só repetir isso. O padrão vibracional. Isso é muito sério. Se você entrar no trabalho e achar que vai cair um teto na tua cabeça, não vai no trabalho. Não faça isso. Está construindo uma forma de pensamento. Quando a ordem, ela nasceu lá na minha casa. E ela saiu da minha casa por um motivo. Dois motivos. Primeiro, não tinha mais espaço, estava muito cheio, não cabia mais ninguém. Estava muita confusão na minha casa. Eu acordava de manhã, tinha pessoas entrando na minha casa, abrindo geladeira, fazendo comida. Pessoas que eu nunca tinha visto na vida. Lembra aquele maluco? Eu pensei que todo mundo foi embora, eu acordo de manhã, era na minha casa, eu tinha que fazer uma na minha garagem, que é grande e tal. De repente eu acordo de manhã, estou pensando que tem um cara que eu nunca vi na vida, sentado, cozinhando, abrindo geladeira, fazendo o que ele quer. Foi isso que eu falei, pô, cara, que coisa louca. Se eu discípulo, até entendo que tem essa. Os discípulos sabem disso. O discípulo chega na minha casa, a casa é dele, é meu filho. Mas era um visitante, a gente conhecia a pessoa. Foi um dos motivos. E segundo, eu já nem lembro que teve essa ligação, né? Foi uma coisa bem complicada. Alguém começou a ver um processo de ligação, as pessoas estavam enxergando a gente deitado lá embaixo até cair em cima da gente. Foi você que enxergou? Foi. A gente começou a ver as ligações que caíam no teto na cabeça da gente. A gente, não faz um problema, a gente resolveu mudar o local. A gente começou com essa situação. E eu nem sei como eu estou isso. Você começa a criar essa forma de pensamento, você acaba construindo. Existe, quem mexe com PNL, programação neural, existe um pavor, né? Toda a pessoa que caminha por isso, ela tem uma coisa que ela tem pavor. E todos os mestres falam a mesma coisa. O desespero disso. Que tem a ver com você atrair e construir aquilo que você está pensando. Por exemplo, e essa construção não tem a ver com meteoros. Teve uma época, quando deu essa questão de 2012, talvez muitas pessoas tiveram mirações de inundações, que ficou um ano afogado, que teve destruição. Muitas pessoas tiveram isso, por causa da influência da época, né? Você falava muito disso. Só que se você começar a programar isso, isso acontece. É o grande medo que trabalha com isso, que tem esse mesmo conhecimento,
o pavor de uma pessoa ficar focando, milhares de pessoas ficarem focadas nessa ideia. Ah, mas será que isso é possível? Agora, fato científico. Nova York, em Washington, a tradição de Maharishi Mahesh Yogi, uma vez chegou para o prefeito de Washington e falou para ele que queria fazer um ciclo de meditação durante o verão em Washington para diminuir os assassinatos. Não sei se você sabe, em Washington tem muito crime. Pode não parecer que a gente não chega a essa informação, mas o Washington, toda semana alguém morre, político, é uma coisa complicada lá. O grupo do Maharishi Mahesh Yogi queria fazer uma meditação para acalmar a cidade e a cidade ficar tranquila e pacífica e diminuir a criminalidade. Quando o prefeito achou uma boa ideia, estou querendo meditar e ainda me dá votar em mim, está tudo bem. Né? Na reunião estava lá o chefe de polícia, ele virou para o cara e falou assim: filho, a única jeito de se diminuir a criminalidade do jeito que você está falando é se no verão cair na nevasca e o menino ficar em casa. Eles fizeram esse processo meditativo durante um mês, no verão, no pior época de Washington de criminalidade. Eles conseguiram redução num mês só de 46% da criminalidade numa cidade inteira. Quando eles pararam de meditar, no mês seguinte aumentou em 20% em relação ao outro mês anterior ainda, não ao que estava. Eles provaram pela primeira vez que pessoas meditando em grande potencialidade, elas mudam o ambiente em volta. Foi a primeira prova científica. No caso, foi acontecer em Nova York, em Washington. Então, existem alguns casos que você começa a estudar, você percebe que tem coisas que parecem loucuras, mas aquilo se torna real. Aquilo é real. Porque é a forma de pensamento, a construção. Todos nós somos influenciados. Todos nós somos influenciados. Então, essa influência, ela é sutil. É isso que estamos explicando. É uma influência sutil que se manifesta dentro desse processo. Então, o que é o grande medo do processo de ayahuasca? Você vir com ideias erradas, pensamentos errados, com dor, com angústia, com depressão. Só não, eu vou lá para tomar ayahuasca para me libertar disso. Não. Você vai aliviar a pressão. A pressão você alivia, ninguém questiona isso. Mas resolver o problema, desculpa, a ayahuasca não é pílula mágica. Resolver os problemas são de cunho emocional. Você vai ter que trabalhar com suas emoções. A ayahuasca não vai te livrar disso. Ela pode te descarregar, pode te dar uma limpeza que você se sente bem nos últimos dias, que é a grande ilusão que eu falo da cura. Né? A pessoa fala assim: tomei ayahuasca, estou curado. Está curado, eu estou no médico. Você fez exames? Não, mas isso é falta de fé. Bom, Dalai Lama falou que para você, que você tem que acreditar em Buda, tem que ter velho em Buda, mas é bom você trocar teu carro. Isso é falta de fé? Eu não sei se é falta de fé. Eu acho que Buda não é flanelinha. Acho que Buda não fica lá cuidando do carro, não encosta aqui não. É do meu chegado. É o que ilustra no carro. Acho que Buda não é flanelinha, não. Nem Deus é flanelinha. Entendeu? É nesse sentido. Nós temos que fazer a nossa parte. E a nossa parte é estar presencialmente inteiros. Por isso que depois que a gente come, a gente vai dormir, descansar um pouco, tomar um banho, relaxar, para você se recuperar. Você tem que dar o melhor de si. Em todas as situações, a gente não consegue dar o melhor de si, mas em alguns momentos a gente tem que fazer esse esforço. Okay? A importância de nós enxergarmos essa questão de vir com um padrão vibracional mais centrado é importantíssimo. Sabe? Eu tive uma época que eu dava meditação antes dos trabalhos. Só que aí o pessoal fugia da meditação. Aí teve uma época que eu dava rapé antes do trabalho. Eu fiz até o último. Eu dei rapé antes do trabalho. O rapé, ele tira obsessores, né? Ele alivia essa pressão, diminui mesmo.
Os chais, quando você faz o trabalho de aldeia, você não começa com elas, começa com rapé. É padrão. Seja runicuri, roquicurim, seja arara, seja xananau, xananau, pantanal, não importa. Eles começam com rapé, especialmente estudos na ayahuasca. Nós começamos sempre com rapé e depois com a ayahuasca. Por quê? Porque é para aliviar a tensão, a energia negativa, para limpar. Se usa o rapé, que diminui os processos de obsessão. É real, que se afasta. Diminui, ajuda nesse sentido. Vamos falar sobre outro ponto, supraconsciência e epifania. Vamos lá. O que é supraconsciência? Supraconsciência, filhos, não é mais nada mais, nada menos que o teu cérebro, que andava à velocidade de 50 km por hora, de repente ele começou a andar a 150 km por hora. Tá? Então, se você passa a andar 50 km por hora na estrada, você vê tarde, você vê às vezes a referência de uma criança que está andando, um animal, postamento, um pasto, você vai constituindo essa informação, né? Você vai captando essa informação. Se você andar 150 km por hora, você vai chegar mais longe, no mesmo tempo, mas com menos informação. Por quê? A informação você não conseguiu absorver tão rápido que foi. Entendeu? Então, o que acontece? A supraconsciência aumenta a tua capacidade neural, acelera a tua arritmia cardíaca fica acelerada, a produção de hormônios no corpo acelera, a questão neural, a eletricidade neural que a gente tem no cérebro, o movimento neural, ele acelera, tudo se acelera. Só que você é igual que eu falei, andando de moto, o cara sai de carro, se não tem fundo, o cara correndo. A moto consegue chegar a 150 km, mas você correndo no sidecar não consegue. Esse é o ponto. Você tem que sair do sidecar e entrar na moto. E como que você sai do sidecar e entra na moto? Como que se faz isso? Centralizando a mente, observando. Não é reagindo. A gente tem essa mania de reagir. Na supraconsciência você fica querendo reagir, querendo entender. Você só tem que observar. Ah, mas eu não consigo lembrar o que acontece comigo na ayahuasca dentro da supraconsciência. Sim, você não consegue lembrar, porque o processo para guardar essa informação não é o mesmo local que você guarda as informações do teu tonal. Nós, quando estamos em tonal, fazer um vibracional de frequência energética e neural que a gente está, a gente tem um tempo de aceleração. Vamos supor que isso aqui seja uma linha de montagem, passa várias peças aqui. Isso passa 10 km por hora. Se pegar uma, arrumar, outra, arrumar, o peixe vai passar para 50. Várias vão passar pelo outro que está tentando pegar. Esse é o ponto. Você tem que aprender. Isso é um dos casos mais, é a parte mais complicada. E você disse, sabe, é a parte mais complicada do processo de supraconsciência, de nagual, do caminho verde. Você tem que construir novas áreas cerebrais. Isso é sério. Tem que saber novas áreas cerebrais do cérebro. E como que você faz isso? É através dos trabalhos da ayahuasca, trabalhos que você vai fazer, meditação. Para explicar isso, eu tenho que fazer uma aula só sobre isso, tá? E não é o caso aqui, vou passar por cima de informação, só de referência para vocês entenderem. Mas, de princípio, quando você tem que criar uma nova área cerebral, de organização cerebral, para que você tenha os sonhos claros, nítidos, porque quando você trabalha com a ayahuasca, a parte do processo ele é onírico. Você recebe dormindo, só que você muitas vezes não lembra. Você precisa organizar isso. A Yara tem isso muito bem organizado. A Yara consegue tirar uma música, ela acorda com uma música na cabeça, ela tira várias coisas. Para quem não sabe, a Yara tem mais de 1000 músicas psicografadas. Não é participação não, tem mais de 1000 músicas psicografadas. Então que a gente vai começar agora musicá-las virtualmente, porque a gente percebeu que fisicamente é impossível, é muita música. A gente vai começar a fazer um processo de inteligência artificial para musicar as músicas dela.
poder acordar com um conhecimento, escrever nele, tirar a música como a gente faz, não é fácil. Você é um bom tempo de prática. Tá? Isso não vai acontecer da noite para o dia. Isso vai acontecer se você conseguir programar o processo onírico. E como se programa o processo onírico? Isso eu posso explicar. Em caminhos simples, os caminhos mais complexos, tá? Os mais complicados para fazer que dão o caminho do seu resultado. Mas no caso, a forma mais simples é você criar uma estrutura neural separada do teu tonal no cérebro e você utilizar no básico dos sonhos, porque vai usar só essa informação que é gravada sobre esse ponto. É o seguinte, uma coisa boa. Tu dorme, tu vai dormir, tu vai pegar um caderno, colocar do lado, com caneta. Tu vai comprar um dicionário dos sonhos. Tá? E esse dicionário você nunca poderá trocar. Não serve dois dicionários. Por quê? Vou explicar. Você pega um dicionário e começa a tentar entender o teu sonho através do dicionário, certo? Subconsciente, você está gravando a informação do teu cérebro, teu subconsciente, para te dar aquela informação, tem que estar dentro daquele padrão do livro. O dicionário que a Yara criou, que ela desenvolveu, a gente já perdeu, já tem vontade de ver aquilo lá. Mas já tudo organizado, já tudo inteiro assim, acabou sendo perdido. E não tem como ela trabalhar com outro dicionário, porque aí não bate a informação. Porque se vocês pegarem os dicionários, muitos têm ideia, sobre o mesmo ponto, têm ideias diferentes. Então o que você faz? Você usa sempre o mesmo dicionário, durante a vida inteira. Só um dicionário. Você vai, cada vez que você tem um sonho, você acorda de manhã, você lê lá o dicionário, o que quer significar. Pode ser que aquilo nem bata inicialmente, mas você está programando para que aquilo bata. Ah, mas eu só li uma coisa, como eu vou saber o resto que bate? Filho, você talvez nem tenha consciência, mas se você virar uma página, você gravou toda a informação, você não a tem conscientemente. É isso que o mente scanner faz. Você não tem ela conscientemente, mas ela está dentro de você, está dentro do teu cérebro. Então o que você faz? Você acorda. Normalmente eu faço assim, né? Eu ensino assim, você pega um copo d'água, enche o copo d'água, deixa lá o caderninho com a caneta e o dicionário dos sonhos para lá para fora. E vai dormir. Antes de dormir, no momento de dormir, você pega metade da água, é tipo um mandinga, né? Você pega metade da água e fala assim, que meu sonho seja cristalizo. Isso é só para te dar uma orientação, uma afirmação cerebral só para isso. É uma forma de programar o cérebro. Você fala assim, que teu sonho seja cristalinos igual a água, e toma. Teu cérebro vai começar a enxergar que teus sonhos têm que ser cristalinos igual a água. Você está programando o cérebro. Eu lhe garanto, em uma semana eu vou começar já a escrever. Se você fizer isso certinho durante 7 dias seguidos, a 7º, 8º, 10º dia, você está escrevendo. E aí o que você faz? De manhã, eu esqueci e de manhã, quando você acorda, a primeira coisa que você faz, você toma aquela água. Toma aquela água, pega o caderno, a caneta. Mas eu não lembro de nada. Pega o papel e a caneta. Mas eu não estou lembrando, mestre. Não fale perguntando se você lembra. Eu estou mandando você pegar o papel. Eu pedi você pegar o papel e a caneta. Por quê? Porque você está programando o cérebro que você tem que escrever. Nos primeiros dias, talvez você tire uma frase. Em algumas semanas e meses, você está tirando um livro. Se você fizer isso. Garanto para você. Programação básica mental. Isso funciona para qualquer pessoa. Se não funcionar perfeitamente para você, você faz te dou um exercício mais complexo para resolver. O básico é esse. Fala que você resolveu isso. Eu escrevi junto com esse processo de sonhos legal. Tem um floralzinho, floral de baixo, floral pronto, floral para o sono. É para ele, então, ele regula os processos do sono. O rei. Para mim, aquilo ali assim, para
um sonho aqui. Legal. Isso não sonho. Eu não lembro. Tá, experimenta esse floralzinho. Não, todo mundo sonha, desculpa, todo mundo sonha, mas quem não lembra? Pergunta pra ela. Tá. Tá, experimenta. Com exceção dela, que não pode, eu sei que ela não faz isso, você sabe que se você fuma maconha, você não consegue lembrar. Não é brincadeira, não. Se você fuma maconha, você não tem retenção da capacidade neural desse não consegue. Se você fumar, dormir, ter o efeito bioquímico da cannabis, você não vai lembrar dos sonhos. Não dá, porque a cannabis, o processo dela é desprogramação. Se você tentar programar com ela, ela não vai deixar. Aí não funciona. Para de É uma fumar das grandes maconha. coisas. E que muita gente vem falar assim, mestre, eu não sonho nada, não faço nada. Para de fumar maconha que você sonha. Quem não fuma e não lembra. Quem não fuma tem que fazer essa programação. Mas um dos fatores que impede a pessoa de lembrar é a cannabis. E quem fuma lembra? Parabéns. Pra quem fuma lembra? Só a sua pergunta. Aqui a gente não crucifica ninguém. Aqui tem um primo meu que Seu primo. Meu primo mandou perguntar. Ó, meu primo mandou perguntar, por onde que eu converso? Sabe, eu não sei se eu tenho que começar com cannabis, com haxixe, com cocaína. O que você acha que é melhor? Experimenta esse floral. não pode falar. É floral do sono? É, funciona. Sono. Vai ver, desses pronto. Chicores, chicores. Não, xícara não é necessariamente possível. Xícara é um floral do signo escorpião. Não. Aí tem uns florais que você pode tirar com xícara, é outra coisa, né? É um processo mais especial. Mas tem um floral que é pronto, fórmula pronta, que é pro sono. Sono. Sono bom. E ele regula. Não, mas ele tem chico em mim. É isso mesmo, é uma mistura. Pode ser que não são misturas. Quem suplementa a melatonina também melhora essa função? Não vou te responder porque não tem achamos. Eu vou sim. Eu vou anotar e quero saber. Agora você tem que ficar curioso. Porque a melatonina, na suplementação, ela tende a fazer com que você acesse mais facilmente o sono ainda. Tá. Não sei se tem essa conexão, entendeu? Então, possivelmente sim. Mas sabe o que acontece? Eu não discuto, não falo coisas que eu não sei. Tem muito cara que chega e fala qualquer coisa. Eu não. O que eu te falo, eu consigo te reproduzir, provar e fazer acontecer. Sim. Sobre esse aspecto, eu precisaria saber um pouco mais. Eu não sei. Peço humildemente desculpa. Tá bom? Eu não consigo responder essa dúvida nesse instante. Mas eu pedi, faz um negócio da linha, toma o floral do sono, faz o negócio que ele está falando, e mais uma sugestão que eu acrescento. Vai dormir, procura quem puder dormir, e aí você dá a determinação assim, quero ir para as escolas do astral. Para você ir para as escolas, tem horário. Antes das 11. 11 horas fecha os portões, não entra mais. Você não consegue entrar em um Antes das 11. dimensional espiritualmente depois das 11 horas da noite. Fecha É as uma portas, coisa não muito entra mais. maluca. Eu questionei muito isso durante toda a minha vida. Eu fui uma pessoa que questionou essa questão desse horário. Eu passei muito tempo querendo mostrar que não era verdade. Desculpa. Mestre, será que porque É depois verdade. desse horário as pessoas tendem a sair, depois retornar e depois. Não sei. Eu só sei que é assim. É igual réu. Eu sei que realmente você não consegue entrar no processo emocional a nível de mundo espiritual, num processo de dimensão de se projetar e outras coisas, porque eu tenho essa tendência. Eu tenho dias que, quando eu vou dormir, eu me projeto antes. Eu termino o sono no processo de projeção. Entendeu? Se eu fizer isso depois das 11 e pouco, eu não consigo ir no lugar que eu quero. Caramba. Se eu faço isso antes, eu sempre chego, está tudo certo. Então, se eu tentar depois da meia-noite, eu nunca consegui. Já consegui às vezes 11, 15, 11 e meia, mas depois da meia-noite eu nunca consegui. E já tentei muito, foi por isso que eu aprendi e percebi que é uma regra deles,
Sabe, a gente tem nossas regras e eles Bom, colocam é as aqui, regras né? deles. É hora de começar as coisas. Eu também tenho outras coisas. Tem uma dúvida a respeito disso, de escolas no astral. Porque por muitos anos eu fiz uma prática e eu consegui. Só que aconteceu uma coisa muito terrível lá. Quando eu cheguei lá, né? Eu cheguei num portal, assim, tipo um castelo, um portal. E aí eu sabia que tinha uma senha para entrar. Aí eu falava todas que eu lembrava, abracadabra, não acontecia nada. Abra de sésamo, não acontecia nada. Aí do nada eu falei, Ave Maria, e abriu. Aí eu entrei. Tinha umas pessoas lá, tipo sacerdote, com umas vestes e tal. Aí alguém me pegou pelo braço e me colocou na frente de um espelho. A hora que eu olhei a minha imagem no espelho, aquela imagem se transformou num demônio. Uma medusa, ficou com o olho vermelho, cheio de uma coisa terrível, indescritível. E eu dei um grito e voltei pro corpo. Aí, o que ele estava tentando mostrar? Que eu era um demônio, foi o ego que foi em astral, é o ego que foi, que eu sou um demônio. A minha imagem virou um demônio lá. Não quero falar disso aí. Até hoje eu não entendi. Primeiro, vamos lá, gente, vamos por etapas. Faz esse negocinho aí para trabalhar o sonho legal. Horário, tem escola mesmo, universitária, tem aula. Existe, ó, cada tradição, isso é interessante, cada tradição tem uma escola separada. Foi pela gnose que eu fui, Então, sou gnóstica. cada tradição é o processo de consciência de formas de pensamento. Todo mundo que lê o Chico Xavier vai acabar, e está dentro do kardecismo, do espiritismo, no processo deles, ele vai se projetar para o nosso lado. É natural. Existe o mundo espiritual do polimatismo. Ele existe. Poucas pessoas tiveram acesso até hoje, muito poucas. Porque eu acho que é um dos casos mais difíceis de você conseguir entrar. Porque eu nem comento muito como que é, porque se você falar para mim, eu posso falar, se eu comentar, todo mundo vai falar que eu. E existe, não é senhas, é o local. Se você me descrever o local, eu sei porque não existe um lugar igual. E o porteiro, tem um porteiro. E você vai saber. Todo mundo espiritual tem um porteiro. Todo. Não existe caminho sem porteiro. As experiências cada um vai ter, vai variar, alguns vai poder se. Eu lembro de pessoas estar em salinha de aula mesmo, sentado em cadeirinha, com um caderno na mão escambau, uma mesa de reunião. Eu tive de estar na natureza, sentada, ouvindo algum mestre falando lá, palestrando. Então tem experiências variadas. Vocês vão receber, tem tipos de sonhos. E mesmo assim todos estão valendo como ensinamentos, como aulas. Então, alguns, a mensagem, as coisas que você vai receber é direto, é que nem aqui a gente falando, eu tive uma aula sobre assuntos que explicaram isso, e é isso mesmo. Tem sonhos que vão ser simbólicos, mesmo você tendo aula, e quando você me falou que me veio, o seu sonho foi simbólico. Meu? Tipo aqueles de Freud que analisa. O que significa? Você foi lá e se confrontou com uma possibilidade do medo que você está de encarar assim mesmo e não gostar do que você vai ver. Tá? Esse é o significado do medo. Um dos dons mediúnicos que eu tenho, meus guias, eu não sei de quem é que vem isso aí, mas eu tenho esse dom de interpretação. Não vem, tá? Existe um processo mediúnico de dom de interpretações, como Elias tinha na Bíblia. Das profecias. Existe isso realmente. Porque não é simples de interpretar sonhos, não. É bem complexo. Por exemplo, uma coisa que todo mundo. Se você um dia entrar em um fosso, um poço de água suja, parada, pomba, pedra, você vai ganhar dinheiro. Faz sentido isso? Não faz, né? A explicação dele, quando você sonha isso, normalmente a pessoa ganha dinheiro, ganha alguma coisa de prosperidade. Mas não faz sentido. Diz que ele falou, porque tem importância de você pegar um dicionário de sonhos e fixar. Isso para mim vale também, por exemplo, ao longo dos anos que eu tive na mediunidade. Porque você vai estabelecer uma linguagem de comunicação com seus guias. Entende? Como desenvolver uma linguagem própria, que ele vai se comunicar com você daquele jeito. Pode ser que não funcione com os outros, mas você vai funcionar daquele jeito. Então você tem que ter uma palavra para designar aquilo que você está vendo. Se você ficar vendo muitas variantes, ele não tem como conversar com você. Entendeu? Por exemplo, na força,
tem certas coisas que ao longo dos anos eu fui vendo repetidamente daquela forma e eu fui entendendo que a linguagem dele me mostra para entender o que está acontecendo. Então eu vou rezar para uma pessoa e vejo um espírito que está usando um capuz negro, eu já sei que é um mago negro, ou essa pessoa faz magia negra, ou alguém fez para ela. Ok? Então assim, é sempre essa visão que eu tenho para a interpretação para mim já é claro. Eu vi, tá, tem mago negro na história. Okay? Agora se eu for ver lá, mas ao invés de vamos supor, né? Ao invés de ser a capa negra, é um chapeuzinho, é um gorro, não sei das coisas, cada vez que eu olho uma coisa diferente, eu não sei o que é, assim, entendeu? Então eles vão se comunicar com você, é uma linguagem. Tá? Através de simbolismo, né? Isso. Que é todo o padrão da nossa linguagem desenvolvida é essa, é a percepção dos objetos e você dá uma linguagem daquela forma. Aquilo para mim é um relógio, para todo mundo é um relógio. Agora, se para mim for um relógio, para você uma colher, para outra uma faca, para outra não sei o que, a gente não consegue conversar. Né? Então, a percepção, a linguagem, ela tem que ter um objetivo direto, um senso comum para a gente se identificar, se conversar. E com os guias, vocês vão estabelecer esse tipo de linguagem, uma forma que ele vai conversar com você. Nem sempre vai vir um verbalzinho bonitinho, tudo certinho lá na sua orelha, que é isso e aquilo. E nem sempre vai vir toda uma visão clara, assim, né? Que nem um filminho, uma visão que você vai ser olha o que está acontecendo. O porquê que às vezes a comunicação vem de formas diferentes, tanto na força, no dia a dia, quanto no sonho, não sei. Eles se comunicam de formas diferentes, todas elas estão valendo. Quando você trabalha com uma tradição espiritual, você está encontrando uma linguagem espiritual. Por exemplo, as entidades de Umbanda vão se comunicar dentro da linguagem espiritual da Umbanda, porque você é domina. Eles não vão falar em padrão cristão, eles vão te falar de um ato de comunicação. O que você está criando é uma linguagem concisa, coerente de comunicação para o outro plano. Isso é a necessidade do dicionário de sonhos. É um para a vida inteira. Você não pode tocar, não pode perder. É o livro mais valioso que você vai ter. Pode parecer estúpido isso, né? Mas se você refletir, faz muito sentido. É como uma questão que você falar para o universo. O universo está sempre falando com você. Se você tiver no xamanismo, você está aqui, de repente vê uma mariposa grandona, aparece na parede, você está falando que está vindo um problema, né? Um problemão grande. Se for uma mariposa branca, pequena, é um probleminha que vai se autorresolver, você não precisa fazer nada. Problemas grandes que vão se autorresolver, no caso. Borboleta é coisa boa. Borboleta é coisa positiva. A mariposa é negativa, a não ser que ela seja branca, porque ela vai trazer o problema, mas também vai trazer a resolução. Entende? Cada animal, cada situação que você recebe, que você passa no dia a dia, é uma forma de comunicação. Quem assistiu Constantino, o filme? Tem uma hora que o Keanu Reeves para na frente de uma placa e diz está na hora de trocar seu carro por um novo, né? Não tem essa parte? Tem, que me olha a mensagem e para o carro na frente da placa e dá outra mensagem, só metade da coisa, assim. É uma forma. Troque seu carro é o seu corpo. Então, é uma forma de comunicação. Os animais, para mim, são uma forma de comunicação. Por exemplo, morcegos. Acontece muito na minha casa. Morcegos entrarem às vezes no quarto, na cozinha, e meus gatos querem pegar eles. Né? Cair na piscina. Cair na piscina, já aconteceu também, morcego cair na piscina. Já fiquei dando Lagarto que fica na cara da piscina, sabe essas coisas. Um morcego, ele é um ato de transformação, um ato de renovação. Aconteceu comigo quando a gente mudou para o segundo templo. Aconteceu isso. Antes de mudar para o segundo templo, um dia eu estava lá em casa, no jardim, eu fui revoado por uns 6, 7 morcegos dando volta em mim. Eu me senti o próprio Batman. Isso foi muito louco o que aconteceu. E eu percebi esse ato, foi um ato de comunicação. Por exemplo, o gambá. Toda vez que eu vejo o gambá, eu enxergo o universo, o xamã falando para mim, tem uma coisa que tem que morrer na tua vida para renascer. O gambá fala isso, sobre a necessidade da morte para o renascimento. Cada animal vai te trazendo essa comunicação, entende? O lagarto, transmutação,
guardião dos sonhos também, os esquilos, alcançar serenidade dentro do momento agitado. Então tudo vai te passando comunicação. Aqui no xamanismo, os ensinamentos são os próprios animais, né? Nada acontece até que algo se mova. Então é o que você encontra através do seu movimento do dia a dia. Mas tem internet hoje em dia, né? A gente pensa quando vê tá lá Também. Sai aqui desse. Às vezes, hoje a comunicação ela também se tornou virtual, porque a questão não é só o mundo natural, é um mundo que nós estamos inseridos. Esse mundo que nós estamos inseridos ele é virtual, ele é presencial, ele tem várias nuances, e todas essas nuances são parte dos nossos ensinamentos. Sabe? No cristianismo, se você está ligado ao padrão cristão, a comunicação para com o mundo cristão será será relacionado a santos, às vezes a mensagem do pastor, às vezes a uma situação social. Isso vai ser trabalhado. No hinduísmo, em todas as tradições é a mesma coisa, só que eles se utilizam das ferramentas, do conhecimento, da mecânica de constituição referente às formas de pensamento que aquela tradição tem para te passar a comunicação. Sabe? E eu aprendi muitas comunicações de tradições muito diferentes. Por exemplo, como eu estou escrevendo agora o livro dos Yoshins, a minha comunicação está vindo toda por animais. Assim que eu terminar de escrever ele, pode ter certeza que a comunicação vem por outro. Mas é que eu tenho muita facilidade sobre... Para mim não importa o tipo de comunicação que venha, eu enxergo todas elas. Eu não tenho muito problema com isso. Mas você tem que se focar numa primeira. Entendeu? Numa forma de comunicação. Essa é uma forma, é a Nirvaniri. E ela, quando se manifesta unicamente, você começa a escrever, ela vai se manifestar fisicamente também. O pessoal só fala um negócio que é legal. A mariposa ela não traz a coisa muito. Não, ela é uma mensageira, ela só traz a notícia. Não adianta mandar embora, não adianta matar a coitada não, ela é tipo um carteiro, sabe? Um carteiro. Você está dando mensagem, não tem culpa na mensagem. Não adianta bater no carteiro. Ah, chegou o meu cartão de crédito, vou bater no carteiro. Ele trouxe a conta do meu. Cara, o cara me trouxe um aluguel, ele é louco, eu vou bater nesse cara. Alguém tem que. Deixa eu escrever, você precisa sair levantando mariposa. Voltando um pouquinho sobre o processo da supraconsciência. É aquele processo que você está praticamente assim, eu falo que eu estou recebendo download, que eu não faço ideia do que está acontecendo, eu só sinto como se fosse um monte de informação que vem brotando e naquele momento não faz sentido. Mas depois do ritual, vários dias, meses depois, dá aquela sensação de déjà vu. Eu faço uma comunicação, opa, foi daquele momento, parece que aquilo recebeu e reverberou. Seria algo nesse sentido? Mas a gente tem que lembrar uma coisa, né? Quando a gente está em supraconsciência, a gente não percebe o processo de supraconsciência. A gente percebe o processo de epifania. O que é epifania? Ter uma visão inteligente da vida, uma revelação, uma compreensão única, reveladora da tua vida. Isso é uma epifania. Sabe? É como o Homer Simpson, vocês já assistiram? Tem um capítulo do Homer Simpson que ele tem epifania. Eu achei muito bacana isso. Quando eu assisti uma vez, mas gravei a ideia. O Homer está na epifania. Então, a epifania, o que é? É um estado de consciência, de supraconsciência, em que a informação que você já possui, vamos lá, a informação não está no ar, não está no prana, não está nos registros acásticos, para com essa ideia. Ela também está lá, né? Mas neste caso, a epifania é a aceleração de toda a informação que você tem para fazer sentido. Sabe uma coisa interessante para quem é médium e corporativo, tem isso. A entidade às vezes está aí com você, ela fala uma coisa que é juntar uma coisa que você tinha aqui, outra coisa que tinha aqui, que não fazia sentido. A entidade junta isso e te explica. Isso é epifania, é você pegar a informação que você já tem e conseguir encontrar uma realização para ela, uma ação para ela. O ato de epifania é isso. Algo que vai lhe trazer confirmação de uma realização, de uma certeza, que ela tanto é física, material e como emocional. Entendeu? Física, espiritual e emocional. Isso é o processo de epifania. Epifania, toda vez que vocês entram no supraconsciência, estão lá na força,
Às vezes vocês falam assim, porra, cara, minha vida... É tipo aquele aluno que eu comentei, né? Que eu comentei isso hoje. Eu falei assim, aí, como você tá? Tá tudo bem? Ele falou, não, tá uma merda na vida mesmo. Mas o que aconteceu? O que eu fiz? Eu falei, não, mestre, eu percebi que realmente minha vida é uma merda, eu sempre fui uma merda. Isso é um ato de epifania. Reconhecer sua posição, reconhecer o que ele estava construindo e não tinha consciência. Isso é um ato de epifania extremamente elevado. Quando ele falou isso. É uma realização bacana. Você entender que o problema é você. O problema está na tua conduta, nas suas ações, tudo que você fez, tudo que você plantou. De repente eu olho atrás e falo, eu estou aqui porque eu fiz isso. Essa é a grande ato da epifania. Entender também onde você está e por que você chegou lá. Não tem epifania. Mas o grande ato da epifania é você fazer uma reflexão inteligente sobre a vida. Entender o porquê você está nessa situação, nesse momento da vida de hoje, o que te fez chegar até aí. Isso é o ato da real capacidade de transformação e de realização que pode ser manifestada. Ok? Perguntas que eu vou dar descanso já para vocês hoje. Alguém tem uma pergunta? Eu estava refletindo aqui sobre o processo de looping temporal dentro da ayahuasca. Já vi muitas pessoas comentarem sobre, e por mais que eu não tenha sentido, mas dirigindo o trabalho eu percebo isso. Não que eu esteja dentro desse campo, mas eu percebo algum... Vem assim na minha cabeça, tipo, parece que aquilo ali está acontecendo, reverberando, e aquela pessoa entrou em ciclo. Teve alguma? Mas qual é a pergunta? É um espírito. Nesse sentido de entender o que seria esse processo do looping temporal dentro da medicina. Então, existe um espírito, um Chacal Shin, dentro das tradições indígenas, que ele te faz se perder na floresta. Você fica rodando na floresta e não consegue sair da floresta. A gente teve uma caso que aconteceu com um membro da ordem. Qual é o nome do dirigente lá do Rio Grande do Sul, o presidente lá? Felipe. Felipe uma vez... Não, Felipe não. É Felipe. É Felipe, né? Felipe. É que tinha 3 Filipes. Tem o de Jundiaí, de Campinas e do Acre. O Felipe uma vez, você acredita que ele sabia que ele se perdeu lá na mata? O Felipe ficou 4 horas perdido na mata. Como é possível? Tudo bem que é grande, você consegue realmente se perder lá. Mas como ele foi perder a trilha? Ele vivia lá. Ele ficou 4 horas perdido na mata, o pessoal teve que entrar na mata para achar ele. Ele voltou, ele saiu de lá perdido, falou, não estou entendendo nada. Foi isso, o Chacal Shin que pegou ele. Existe um Chacal Shin dentro do xamanismo tribal que faz com que a pessoa se perca na floresta. Esse Chacal Shin, ele se manifesta. Aí você fala, mas isso é coisa de tribo, isso é coisa espiritual. Ele pode estar lá na Amazônia e ele se manifesta aqui simplesmente nessa velocidade. E nesse processo que faz? O mesmo processo de... Não, para tirar a lista tem que ser pajé. Tem que tirar só história, tem que tirar a entidade. Só isso, é para gerar, só tirar a entidade. Na verdade, não tem como conversar e resolver a questão, tem que tirar a entidade. Não está acontecendo, mas... Se funcionar, ótimo. Isso veio, olha, só brincando nos pontos, há uns meses atrás, me veio um sonho onde eu falava assim, gente, já amanheceu, porque ainda está no segundo ato. Uma questão de, tipo, que o tempo do lugar estava demorando muito mais do que eu queria. Depois de tempo aconteceu isso. Eu percebi como um campo atemporal ou de looping temporal. Mas talvez seja a manifestação desse espírito. Não, é isso. E aí na hora me veio o sonho, como essa questão que o senhor estava falando, desse processo onírico, né? Às vezes já está acontecendo. Sabe por quê? Porque você não se perde no nível espiritual, a nível dimensional, porque ele vai estar sempre teu guia, mesmo que você não veja. Se você se perde, é porque teu guia não conseguiu te guiar. Você se perdeu porque não tem um guia. Então quem está te guiando não é teu guia. Por isso que você se perde. Fisicamente e espiritualmente e mentalmente e espiritualmente. A gente está trabalhando nesse sentido.
afasta o guia de você. Por isso que tem que, como eu te falei, tem que fazer pajança, tem que arrancar a entidade, para o guia ficar de frente. Ah, mas meu guia não conseguiu me proteger? Talvez a proteção dele foi te deixar que o obsessor entrasse para que você tivesse a alma. Às vezes você é a pessoa ideal para pegar aquela entidade e devido à circunstância, o lugar, a situação que você absorve, ser a melhor condição de passagem da entidade. Não sei. Tem muitos colegas. Dos guias não, tá achando que eu fico, tudo é nós? Tudo é nós. Todos nós, na verdade, os guias, eles estão sempre conosco. A questão é que às vezes nós somos cegos, nós não enxergamos eles, só isso. Eles não têm como ser destituídos de nós. Ah, a pessoa perdeu o guia. Não, ela não perdeu o guia. O guia está lá parado, de braços cruzados e está ferrado, chateado com você. Por quê? Porque alguma coisa você fez. Entendeu? Guias, eles não podem te ajudar, eles, dependendo da tradição do guia, ele não pode simplesmente te ajudar por ajudar. Não funciona assim. As pessoas acham que a entidade vai resolver tudo na tua vida, mas não vai mesmo. Ela vai resolver o que você tem merecimento ou capacidade de resolver, de entender, de transformar naquele instante. Se você não tem essa capacidade, por que ele vai lá te ajudar? Tem que refletir sobre isso. Pergunta, vamos lá. Uma dúvida lá do assunto que você tinha comentado antes. Quanto negativamente dentro das medicinas a cannabis influencia? Tipo, negativamente? Ou não tem nenhuma relação? Tipo, ela tem alguma parte negativa que influencia? Você pode interferir e falar assim, pô, se você usa muito, ela vai... Positivo da cannabis: reflexão, relaxamento, sintonia. Tá? A cannabis traz isso, entendeu? Lado negativo: ela te controla num ciclo vicioso que você não sai, você não se mexe. Você percebe que as pessoas, às vezes, que trabalham muito com cannabis, parece que não saem do lugar. Porque, na verdade, ela te coloca apático. Para pensar, uma pessoa que fuma muito cannabis, quantas horas por dia ela vai perder nisso? Não reflete. Então, a maioria aqui já fumou. Você fumou lá uma vez, ficou vendo televisão, quantas horas você perdeu nisso? Você não faz as coisas andarem, você Procrastina. Eu não consigo falar essa palavra em português, sabia? Eu demorei 10 anos para falar pindamonhangaba. Agora eu consigo falar essa palavra. Como é? Procrastina. Essa procrastinação, ela na verdade é parte desse problema que impede você de avançar. A cannabis entra nesse processo. Repare, se você não faço depois, é sempre assim, você está sob efeito, você quer ficar, porque você está se sentindo bem, você está todo relaxado, você fala assim, vamos lá trabalhar? Ah, não. Vamos lá estudar? Ah, não. Pô, me ajuda nisso aqui? Ah, pode ser depois. O ponto da cannabis é esse. Mas quando você está de férias é bom, então. Mais uma. Vou levar essa, vou guardar Ela essa. liga muito, ela é pra linha das Marias, né? Meu primo falou. Santa Maria, lá em Mato Grosso do Sul, tem gente que chama cannabis de Santa Maria. Vamos consagrar Santa Maria. Na verdade, isso aí é de Santo Daime, tá? Foi o Padre Sebastião que deu essa notificação. Quem não conhece Santa Maria e usa dela todo dia, vive sempre em agonia, agora chegou como eu queria. Porque é uma do inário de Santa Maria do Santo Daime. Entendeu? Existe um inário. Eu conheço muita coisa. Você pode ver também que todas as pombagiras começam com Maria. Maria isso, Maria aquilo, então a Santa Maria, que essa área vai ligada com elas. Meu primo só de vez em quando. Você vê Maria, né? Perguntas, que mais? Respondi, respondeu. Que mais? Mestre, tem vezes que eu chego numa sala
na ayahuasca, quando a força chega, eu chego numa sala, eu sento, mas não vem ninguém, fica só iluminado. Chama alguém. Começa a falar assim, onde vocês estão? Conversem comigo. Eu começo a conversar numa boa. Eles respondem assim. Porque a gente normalmente aceita isso e fica calado. Senta ali e fica calado. O que mais? Fechou. Deixa eu dar alguns recadinhos finais assim, só para falar. Você vai comer, eu gostaria que tu descansar, você vai tomar um banho. Quem quiser, quem já veio na casa sabe que você pode pegar o colchão e assim, você deitar aqui. Só que no final do ritual você tem que levar o colchão de volta, porque todo quarto está lotado de beliches que vocês não vão usar. Vocês podem descer um colchão lá de cima para vocês deitarem se quiserem, é a opção de vocês, tá? Nosso ritual vai ser 3 doses, eu peço por gentileza que você tome uma dose apenas, no mínimo. E as outras, com certeza, você caminha como você quiser, mas tenha a condição de tomar pelo menos uma dose. Ah, mas não quero tomar ayahuasca. Tem o direito de não tomar ayahuasca, não tem problema nenhum. Só que você entra na fila e fala que não quer tomar, eu vou pegar, colocar uma gota na tua testa, só isso. Tá? Porque você tem que estar dentro do padrão vibracional, senão você vai virar o alvo. Se você estiver fora sem a proteção desse processo, você vira alvo. Não é legal. Por isso que na ordem você pedir para tomar essa primeira dose, depois não importa, porque a pessoa está no padrão. Você trabalhar com a ayahuasca com ordem de pessoas e você não tomar, você vai voltar cheio de quilo. Ah, mas o mestre tira. Sim, eu tiro. O que eu vejo e o que eu não vejo. Você acha que eu sou o quê? Eu sou meio esse bagulho, tem que jogar de perto, assim. Então, tem que ser bem claro, porque senão não dá para ver. Tá? E a maioria das entidades se escondem, né? Pelo amor de Deus. Você acha que ela fica lá falando, eu aqui, mentira aqui no corpo. Elas se escondem, né? Estão todas escondidas, você tem que ficar caçando elas. Tá bom? Para pensar só, deixa eu lembrar aqui o que tu levou. Fala você. É só uma sugestão que eu acabei de tarde querendo falar para vocês fazerem. Vocês montarem um saquinho com objetos de poder, ok? Eu tenho o meu, tô sempre com ele, tá lá no ritual trago. Coisas que vocês vão encontrar naturalmente no seu caminho, lugares especiais, momentos especiais que vão surgir naturalmente. Uma pedrinha, uma pena, sei lá o que, ok? De poder. Então tem que ser algo especial. Tem que ser algo que você... E dentro dessa linha de objetos de poder que eu coloquei bastante, assim, eu tenho muito esse foco de achar coisas especiais, assim, para colocar anos, eu já percebi que se inclui coisas que não necessariamente vão vir gratuitamente. Às vezes você vai achar em loja. Eu já lembro uma vez que eu fui no foco numa viagem lá para um lugar que a gente foi lá e eu quero achar um objeto de poder especial. E aí eu achei uma caneca da Pachamama, de uma loja, tenho ela lá, tá no altar, que é rara, que trouxe do Peru lá, não sei o que. Eu falei, bom, e o Gui ainda falou assim, eu pedi objeto de poder, ele falou que ia ser de graça, mas ia ser especial, entendeu? Que veio lá do Peru, tal, um monte de coisa. Aí eu comprei. Então, enfim, tem um foco assim de vocês terem objetos especiais que vai trazer um poder, ou para você carregar pessoalmente, ou manter lá no seu altar. Tá? Outra questão, Canê, teve não sei quem me pediu, Canê, eu só na força que eu dou o rumê, que tem que estar na força para dar o rumê. E por causa desses dos colares de Yoshins, isso não se coloca rumê não. Tá? E colares de Yoshins, você só usa no dia a dia, você não pode fazer isso. Tá bom? Porque aquilo ali, isso são coisas especiais. Isso, na verdade, eu só abria isso para as pessoas do plano dos Yoshins, porque eu acho isso muito perigoso. Você trabalhar com essa força sem saber o que você está fazendo. Você só trabalha em rituais coráveis. Então, tanto que eu só abria, eu recomecei agora. Trouxe até 4 peças só. Porque, na verdade, eu tenho que ser com calma isso. Sabe? E só jiboia. Eu só trouxe jiboia. A gente, dentro da ordem, a gente tem uns 14 Yoshins.
só que isso não dá para começar, tem que ser o primeiro, tem que ser jiboia, você não pode ter outro antes da jiboia. É tipo um porto, tá bom? E quem tem esses dentes de tipo Marcelo? Tipo aquele escolar meu. Mas eu já tive todos, né? Já tive todos, eu tenho todos. Começa. Foi Mas a antes. gente, por exemplo, que nem lá uma lojinha que tem para vender, a gente que é iniciante, pode trazer e usar ou não? A gente Não tem que pode, fazer não tem, mais. problema, não tem problema nenhum. Só que você não pode usar aquilo ali, não é uma bijuteria, aquilo é uma joia para você guardar. Tá? Aí só Você se guarda, é para retira. guardar. Você usa em ritual, terminou o ritual, você guarda, tanto vem tudo em caixa, você guarda na mesma caixa e vai trabalhando dessa forma. Aquilo ali é um fio de couro, aquilo ali não tem nada de plástico, aquilo é só sementes e ossos e couro. Quando arrebentar, você não conserta, você manda de volta para mim, porque aquilo tem que ser rezado de novo. Aquilo não, você não pode consertar, você tem que mandar de volta para mim. Eu conserto, não vou te cobrar nada não, filho. Eu conserto, arrumo e te devolvo. Você tá querendo dizer que não, cara, você ficar usando assim Não no dia a é dia, para usar no né? dia a dia. Aquilo lá você só usa em Tá rituais. reservado. Tá? Porque aquilo ali, talvez no primeiro ritual você nem sinta, mas assim que aquilo entrar, você vai perceber que aquilo não é para usar no dia a dia. Tá? Por favor, não usem essas coisas no dia a dia, só em rituais. É isso. Mestre, que horas que a gente desce? Que horas tem que voltar? Eu não sei, a gente nem almoço jantou ainda. O jantar tá pronto? Eu tenho uma sopa lá pra quem. Mestre, você não vai ter essa nunca? Esqueci. Pois não. Que hora que tá pronta já? Ó, Perdão, eu esqueci. Então, Eu também. o que é? alguém tem? O quê? Sonana? Ananga? Como assim você esqueceu a sananga? Eu esqueci. Rafael, Vamos fazer Rafael. Mas você vai passar essa manga antes da concentração? Não, vou fazer na pé de função. Essa era para fazer no meio do ritual. É que no último trabalho eu trouxe a planta da